Oi, aqui é o João Xavier e hoje eu trouxe um grande amigo meu, o André Ferraz, especialista em aromaterapia, criador do grande programa Pele de Pétalas, para a gente falar um pouquinho sobre a interface entre nossas especialidades, agricultura urbana e aromaterapia. Muito obrigado, André, por ter aceitado o meu convite, para mais um bate-papo nosso. Prazer é todo meu, João. Prazer estar contribuindo com esse grande conhecimento das plantas aromáticas, mas das plantas como um todo. Então, João, conta pra mim, o que você acha que existe de relação entre aromaterapia, o universo dos óleos essenciais e agricultura urbana? Então, quando eu penso em qualquer horta, eu sempre penso em uma horta que seja diversa, que tenha muitas variedades de plantas diferentes e que, assim, nunca falta uma planta que seja medicinal, uma planta que seja aromática. Mas mesmo aquelas plantas que a gente não considera que são plantas aromáticas, elas também costumam ser ricas em óleos essenciais. Seja uma fruta, tipo a laranja, a tangerina, seja a cúrcuma, o gengibre, que são plantas muito boas de você ter na horta. E esses óleos essenciais delas, eles acabam tendo muitas funções. Funções ecológicas na horta, nas relações, às vezes repelindo um inseto que seja herbívoro, evitando que algum fungo venha se espalhar nas plantas. Algumas plantas também vão atrair os insetos herbívoros para elas, e assim elas vão evitar com que os insetos herbívoros vão para outras plantas, ou mesmo atrair insetos predadores, que vão vir na sua horta para comer os insetos herbívoros que podem estar comendo as suas plantas, e aí evitando assim alguns problemas. Mas além das funções ecológicas, elas têm uma função muito importante na horta, ou talvez que a gente pode falar no pós-horta, que é quando você já colheu as suas plantas, colocou elas no seu prato e aí elas vão ter funções nutricionais ou mesmo funções medicinais. Então os óleos essenciais, eu percebo eles em todas essas fases, mas uma delas particularmente me agrada, que é o prazer de mexer na minha horta e ser banhado com os óleos essenciais das plantas. Isso é realmente incrível. Não é? E você, André, como é que você vê a importância dos óleos essenciais nesse contexto que a gente está conversando, da horta urbana, da agricultura na sua casa? Olha, é realmente muito interessante pensar nisso, porque as plantas aromáticas, como você mesmo observou, elas estão presentes no nosso cotidiano de muitas maneiras diferentes. Seja através de uma fruta, ou através de uma folha, ou através de uma erva que a gente planta na nossa casa. E os óleos essenciais, eles têm funções primordiais nas plantas, como atração de insetos, polinizadores. E uma coisa muito interessante é que, como você observou, essa relação muitas vezes ela não é linear. Então a planta às vezes ela vai atrair um inseto que vai comer outro inseto que está comendo ela, né? Então são relações complexas que os óleos essenciais, dentro de um contexto mais metafórico, a gente costuma dizer que são a voz da planta, né? Então os óleos essenciais são como a planta consegue se comunicar com as outras plantas ao redor e com os insetos. Então estas plantas aromáticas, elas conseguem trazer para aquele ambiente, mesmo que seja uma horta pequena, doméstica, essa atmosfera, tanto para quem está ali, como você disse, inalando aquela planta, né? Afinal de contas as plantas aromáticas possuem um aroma muito particular, e também para aquele meio ambiente ali, outros insetos, outras plantas que ela está se relacionando. Engraçado, André, que quando você fala isso pra mim, tem uma palavra que não sai da minha cabeça, que é ecologia. Na ecologia, a gente estuda muito a relação entre os seres vivos, relação das plantas com os animais, como nós mesmos, seres humanos, como os insetos. E a ecologia que eu acho que uma pessoa tem que ter muito em mente quando ela está montando uma horta na casa dela, ou no sítio, onde quer que ela vai colocar. Então, todas essas relações que a gente está vendo fazem parte da ecologia. E aí eu penso que a gente também está lidando com uma ecologia mais profunda. Quando eu estou mexendo, André, isso é uma dúvida que eu tenho às vezes, quando eu estou mexendo nas minhas plantas e sinto aquele aroma delas forte, eu percebo uma alteração mesmo no meu humor, aquilo me dá prazer, eu sinto que aquilo faz bem para mim. Isso é efeito dos óleos essenciais das plantas, não é? Também. Os óleos essenciais das plantas têm um efeito profundo no sistema límbico, que é o cérebro emocional. Então, mesmo nas concentrações que são encontradas nas plantas em si, eles têm esse efeito sim de produzir. E uma outra parte desse efeito que eu considero é devido à própria energia da planta estar viva ali com você. E isso é uma coisa que é muito interessante de ser observada na aromaterapia, porque
falando de uma maneira bem ortodoxa, poderíamos brincar assim, utilizar apenas as plantas aromáticas não seria aromaterapia, porque a aromaterapia é o uso dos óleos essenciais depois que eles já foram extraídos, né, quando eles já estão altamente concentrados. Mas para aromaterapeutas que têm uma visão mais holística, e eu acredito que isso facilita muito, até mesmo no entendimento e na aplicação da aromaterapia, você observar a planta viva faz parte do processo de aprendizado na aromaterapia. Afinal de contas, as plantas elas estão aí há milhões de anos se desenvolvendo, evoluindo, e a forma como ela se encontra hoje é um resultado de milhões e milhões de anos dessa planta aqui na Terra. E o óleo essencial dela é a mesma coisa. Então, observar a planta como nós estamos aqui, rodeado de plantas aromáticas, orquídeas, lavandas, alecrins, a gente está sendo influenciado também por esse grande difusor natural, né? Então, ter plantas aromáticas em casa funciona como um difusor natural. De certa forma, é uma prática da aromaterapia, mas estricto senso não seria aromaterapia. Então, na definição não, mas eu fico pensando, por exemplo, quando eu vejo uma trilha de formiga cortadeira, se eu arranco uma folhinha de hortelã e amasso ela, coloco ela na trilha, a formiga não passa naquela trilha. O hortelã é um repelente muito forte de formigas especificamente. Se eu pingo uma gota de óleo essencial de hortelã, o efeito vai ser o mesmo, na verdade. Então, eu acho que realmente em alguns âmbitos a planta ela traz nela como um todo esse efeito. Então, mas eu acho também que esse prazer que a gente consegue sentir, essa alteração, faz parte também do prazer de criar, de ver crescer e de nutrir um ser vivo. Sim, o prazer de você lidar com aquilo o tempo inteiro, de ter... Eu até penso nas plantas como, sei lá, plantas de estimação, como amigos que a gente vai criando. Esse é o ponto. Não é? Esse é o ponto. Porque quando você cria essa relação com as plantas, mesmo quando você interage com os óleos essenciais extraídos dela, a relação fica mais familiar, porque você sabe, você conhece aquela planta, você sabe que cor é a flor dela, sabe que tamanho que é a folha dela. Então é como se ela se tornasse uma amiga mesmo. E quando você planta ela e ainda usa os óleos essenciais, então você potencializa. Porque só corrigindo uma coisinha que você falou, utilizar a folha do hortelã ou utilizar o óleo essencial do hortelã tem uma diferença marcante, que é uma gota de óleo essencial, ela pode ter até 20 xícaras de chá de princípio ativo da planta. Então, para se extrair um litro de óleo essencial, dependendo da planta, pode-se gastar até toneladas de planta para se fazer um único litro. Então, os óleos essenciais eles são extremamente concentrados e é por isso que não é recomendável aplicá-los puros nas plantas, por exemplo, para cuidar, prevenir insetos e herbivoria, que inclusive é uma coisa também que eu gostaria de te perguntar, de se tem alguma maneira de se prevenir com as plantas aromáticas, assim, plantando elas estrategicamente na horta, como que funciona isso? Ah, ótima pergunta, porque a gente vai numa horta agroecológica, uma horta que a pessoa pensa muito bem essa dinâmica, a gente vai achar um grande pé de arruda, às vezes, central nessa horta. A arruda, ela tem um cheiro muito forte, ela é um repelente, eu até diria um repelente agressivo, porque quando o sol bate na arruda, você percebe que o cheiro inunda aquela horta. Então, é um exemplo de planta que, se ela estiver central, em uma mandala, em uma horta circular, ou mesmo numa horta que você tem, o efeito dela vai ser muito forte como repelente de insetos, né? Só que tem que prestar muita atenção, porque a arruda, ela também pode gerar manchas na pele, se você passar ela na sua pele, quando em contato com o sol. É como se fosse uma mancha de limão, não é? E aí você percebe outras plantas que não têm um cheiro tão forte, elas têm melhor uma posição periférica na horta. O hortelã, por exemplo, se a gente quer usar ele como repelente de formigas, a gente não vai colocar ele no centro da nossa horta. A gente vai deixar ele ou na periferia da horta, na borda dela, ou então abaixo das plantas que a gente quer repelir. Porque o hortelã, como uma planta rasteira e que se espalha muito fácil, gosta de uma aguinha e de uma matéria orgânica bem caprichada, ele vai acabar se alastrando embaixo de plantas que vão estar crescendo mais alto, por exemplo, uma couve, né? Então, nesse caso, ele vai servir localmente como repelente de insetos. Olha que interessante. E isso também, fazendo uma ponte aí com a aromaterapia, já é tema de pesquisa em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil nós temos um grupo de pesquisa na Universidade Federal de Lavras,
que vem estudando o potencial da aromaterapia na substituição de pesticidas, agrotóxicos e também na aplicação de hortas caseiras para pequenos cuidados, prevenir herbivoria ou pequenos invasores, né? E o que é interessante observar nesse caso é que a diluição precisa ser muito alta. E existem basicamente duas vertentes que utilizam os óleos essenciais para isso. E a primeira vertente que utiliza óleos essenciais para tratamento e prevenção de plantas, na verdade, usa justamente para tratamento, né? Não usa tanto para prevenção. E essa vertente vem sendo estudada aqui na Universidade Federal de Lavras e vem estudando justamente a aplicação dos óleos essenciais para tratamento de herbívoros e fungos que podem atacar lavouras, inclusive lavouras grandes, né, visando aí daqui a alguns anos uma substituição completa, talvez, se for possível e economicamente viável, de pesticidas e agrotóxicos. Porque o que acontece? A planta, ela reconhece os óleos essenciais, mesmo que sejam óleos essenciais de outras plantas, como a estrutura química ali é familiar para ela. Então, aquele óleo essencial, ele não se torna um problema para ela absorver, metabolizar e depois, de repente, bioacumular para passar para humanos e continuar aí na cadeia nutricional. Então, os óleos essenciais, eles são inteligentes, eles têm essa capacidade de neutralizar esses seres, né, tratar e ao mesmo tempo não prejudicar a qualidade da planta nutricional, o que é uma grande vantagem. E olha que interessante, você falando de bioacumulação, é interessante porque os pesticidas são uma classe de substância que é bioacumuladora. Como assim bioacumular? A cada vez que aquela substância vai sendo consumida ou que ela entra em contato com um ser vivo, ela vai fazendo parte daquele ser vivo e aí ela vai passando cada vez que a gente vai se alimentando. Então, por exemplo, um agrotóxico, um pesticida mais sério, ele vai estar naquela planta e se aí você usa aquela planta, por exemplo, milho ou soja, para alimentar um frango, ele vai se concentrar mais naquele frango. Então nas moléculas porque de ele gordura... vai comer muito milho. Pensa, para um frango fazer 1 quilo de carne, ele vai precisar de muitos quilos de alimento para fazer. Então ele vai acumulando essas substâncias tóxicas, vai juntando esses agrotóxicos dentro dele. Então a pessoa que acha que está fugindo de agrotóxicos, comendo frango, comendo carne de porco, carne de boi, ou mesmo peixe, aquela pessoa, na verdade, está pegando esses agrotóxicos numa concentração ainda maior do que se ela estivesse consumindo a planta in natura. Porque os agrotóxicos, gente, não é só naquele produto que ele está afetando. Eles afetam a nossa cultura como um todo. Eles afetam o nosso solo, eles afetam a nossa água. Os óleos essenciais, eles também afetam a nossa cultura como um todo. Como é que aquele efeito climático que tem dos óleos essenciais? Sim, isso é algo muito interessante. E só antes de falar dessa questão do efeito climático, eu vou falar da segunda vertente. Ah, é mesmo? Que é uma vertente que é praticada, veio até a mim de conhecimento pelo aromaterapeuta alemão Dietrich Gambel, né? E ele utiliza óleos essenciais em concentrações baixíssimas, poderiam ser quase homeopáticas, dispersando elas em momentos estratégicos do desenvolvimento da planta. Então ele elabora sinergias para utilizar em grandes viníferas no sul da França e na Alemanha e dispersa esse óleo essencial mesmo a planta não tendo nada. Para quê? Prevenção. Porque hoje já existe um conceito que, eu não sei se na biologia se pode falar tão corretamente nisso, sistema imunológico das plantas, mas seria algo aproximado com isso que o Dr. David Crowe, que é um médico aromaterapeuta americano, ele fala que os óleos essenciais são o sistema imunológico das plantas. Quer dizer, comparando que os óleos essenciais exercem nas plantas uma função de defesa, de proteção. E é interessante que até há poucos anos atrás, estes óleos essenciais e outros metabólitos que são chamados secundários, ou seja, não são tão importantes para a sobrevivência vital da planta quanto um carboidrato ou uma proteína, eles eram considerados como não tendo nenhuma utilidade nas plantas. E hoje nós já sabemos que os óleos essenciais são extremamente importantes, não apenas para as plantas em si, não apenas para os animais que elas se relacionam, mas como você já fez a sua pergunta também, para todo o controle geoclimático da Terra. Porque hoje cientistas descobriram que a emissão de partículas de óleos essenciais, gotículas de óleos essenciais na atmosfera, principalmente derivadas de florestas de coníferas, como são ali do hemisfério norte, Sibéria, tem muito.
Estas plantas que são ciprestes, pinheiros, abetos, spruces, plantas que não têm flores, plantas antigas aqui dentro no planeta, elas produzem muito óleo essencial. E o óleo essencial delas vai para a atmosfera, reage com a atmosfera de alguma maneira e induz a formação de nuvens mais brancas. Então, olha que interessante. À medida que o Sol esquenta a Terra, estas plantas liberam mais óleo essencial, porque o óleo essencial ele é muito volátil. Então, uma vez que esquentou, ele evaporou. Uma vez que ele evaporou, ele reagiu com a atmosfera e formou nuvens mais brancas. Uma vez que se formaram nuvens mais brancas, o Sol é refletido mais para a atmosfera e assim há um efeito ar-condicionado embaixo, de resfriamento. Resfriou embaixo, não tem tanta liberação de óleos essenciais, se desfazem as nuvens e assim o ciclo se prossegue. Que processo lindo! É incrível. E você me lembrou também, essas correntes que você falou de como usar o óleo essencial de uma forma mais combativa ou mais preventiva. Tem uma pesquisadora, Ana Primavesi, que ajudou a gente a entender um pouco de que as plantas, elas sim, quando estão fortes, não tem problemas com fungos, não tem problemas com herbívoros. Então, como é que a Ana Primavesi combatia, porque essa com certeza não é a palavra certa se a gente está falando para a Ana Primavesi, como é que ela evitava os herbívoros e os fungos? Dando uma nutrição perfeita para aquele vegetal, deixando um solo incrível para que a planta não tivesse nenhum problema nutricional. Dessa forma, com os próprios óleos essenciais dela, com as próprias substâncias que ela tem, o que, não me apegando a termo, mas creio que é o que você está chamando de sistema imunológico das plantas, se a planta está forte, ela não fica doente, igual você. Se você está forte, se você está bem saudável, vitamina C, todas as substâncias que você está ingerindo bem, orgânicas, com certeza, você também não fica doente. Então, a gente tem que dar uma olhada para a natureza e perceber as nossas semelhanças entre os seres vivos e pensar, se a minha planta tem saúde, ela não tem parasita, ela não tem doença. E você falou, tocou num ponto que eu gostaria também de ressaltar, que os óleos essenciais, eles participam do processo de cura do ser humano de uma forma extremamente harmônica. E isso me encanta na aromaterapia, me encanta nas plantas, porque quando a gente começa a estudar um pouquinho de medicina, nem precisa ser especialista, a gente vê que os remédios convencionais, a maioria trata sim, porém acaba criando efeitos colaterais indesejáveis. E tem que pesar na balança aí para ver se esse custo-benefício vale a pena. E os óleos essenciais, eles têm essa incrível característica de ter um baixíssimo efeito colateral. Isso é muito interessante porque além de ter o alimento em si, nós temos também a medicina. Então as plantas, elas nos dão alimentos mais saudáveis, que está em falta hoje, né? Inclusive eu escutei uma frase esses dias que eu gostei muito, que é assim: se você quer ser mais saudável, comece a descascar mais e desembalar menos. Que lindo! Não é show? É show se a gente pensar nos alimentos com agrotóxicos. Porque os alimentos sem agrotóxicos, Mesmo geralmente embalados, têm as cascas nutritivas. Sim. Então, que a gente descasque para poder fazer um suco, para poder fazer uma casca de banana refogada, um bolo de casca de banana. André, foi um prazer esse bate-papo com você. Muito obrigado pelo convite e espero que a gente consiga ainda alcançar muitas pessoas na interface que a gente tem da saúde, dos óleos essenciais, com a agricultura urbana, com a nutrição, eu acho que tudo isso é saúde, na verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que ele tenha contribuído muito na sua vida diária. Muito obrigado ao André por ter aceitado esse bate-papo, por ter participado. André é um grande amigo meu. E entrem na página dele, gente, André Ferraz Aromaterapeuta. É incrível, você vai aprender muito, tudo sobre os óleos essenciais, saúde, como é que você pode usar isso para ter um novo estilo de vida. Eu, inclusive, graças aos óleos essenciais, não tenho mais uma dermatite que me incomodou a vida inteira. Então eu recomendo, entre na página dele, curta e nesse vídeo também comente, marque aquela pessoa que você acha que vai gostar do nosso vídeo, porque a gente quer espalhar essa mensagem, uma mensagem para um mundo novo, um mundo sem agrotóxicos, um mundo de contato com as plantas e com a natureza, para que o máximo de pessoas possa ter esse novo estilo de vida, que a gente resgata dos ancestrais, mas com um novo olhar, com uma nova abordagem de qualidade de vida.
Muito obrigado, André. Eu que agradeço, João. Foi um prazer. Tchau.